Agora eu estou preocupado. Você que está em casa, você vai me compreender. Porque esse assunto já me causou mal-estar o suficiente na semana passada. Na semana passada eu disse que esse sujeito estava imbuído de má fé, que a argumentação dele juridicamente era suja, propositadamente equivocada, errada, tirânica, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Muita gente me ligou e me falou, você tá maluco de falar essas coisas. Falou, não tô maluco. Eu só não estudei décadas da minha vida o direito para ter que ouvir um bando de barbaridade dessa. Então, eu vou falar aqui do Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, e já estou checando aqui antes com vocês, sabe, para não falar de graça, o seu like. Então, deixa o seu like e compartilha essa live, que agora a temperatura vai subir. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, Luiz Roberto Barroso, disse durante o discurso, onde? No STF? Não. Onde? Nos autos? Não. No Brasil Forum, no Reino Unido, que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX contra o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos. O ministro acrescentou que a democracia constitucional tem lugar para todos que sabem respeitá-la, sejam liberais, conservadores ou progressistas. Além disso, Barroso disse que a democracia no Brasil passou por uma grande prova de fogo por causa do, nas palavras dele, e entre aspas, avanço da extrema-direita. Bom, essas são as palavras de Barroso, não no Brasil, mas nos Inglaterra, nos estrangeiros, nos alienígenas, dizendo que a extrema-direita, ou como gosta de dizer o bolsonarismo, porque ele já falou isso para uma plateia de estudantes, né? Foi a prova de fogo da democracia. Bom, prova de fogo, para mim, é um sujeito que bebe muito, fica de fogo e dirige uma democracia. Essa, para mim, é a maior prova de fogo de uma democracia. Contudo, porém, todavia, no entanto, eu acho que o avanço da extrema-direita não é nenhuma prova de fogo da democracia, é da própria democracia. O que é uma prova de fogo para a democracia é o avanço da extrema estupidez. É o avanço de um judiciário que se politiza. É o avanço de um juiz que quer enganar a população com termos bonitos, como ele fez na semana passada com André Mendonça, que disse para ele, em alto e bom som, o que Vossa Excelência está querendo fazer é passar por cima do Legislativo em matéria de drogas. E diz Barroso, muito canalhamente, não, o que se quer discutir aqui é se é um ilícito penal ou administrativo, quando na própria lei a questão do usuário está num capítulo denominado dos crimes, portanto, um ilícito penal, e conversa para boi dormir do Barroso. Enfim, essas ações do ministro Barroso, para mim, são uma barriada em uma das instituições mais importantes da República. Quem quer começar a falar desse senhor aqui? Eu vou parar, porque... Posso acrescentar mais algumas coisas? Acrescente. Pavi, que, para mim, corrompem a democracia ou que colocam em risco a democracia. Por exemplo, manifestantes que cometeram vandalismo presos com 17 anos de prisão, sendo que nem chefes do tráfico pegam uma pena como essa, sendo julgados sem ter foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, sem possibilidade de recurso. Os chefes do tráfico têm pena assim. Chega lá no STF, eles falam assim, que pena deles, vamos soltar. Igual o André do Rap, né, por exemplo? É, exatamente. Entendi. Posso Mais ou menos uma complementação? Tudo é uma mesa de debate. Vocês podem se arrancar o cabelo aqui. Imagina, professor. Não, só para completar o que mais ameaça a democracia, por exemplo, perfis suspensos, tirados de redes sociais, sendo que isso configura isso em sigilo, sem que haja, por exemplo, uma consolidação de quantos são os perfis e quais os motivos que levaram à suspensão, e configurando censura prévia, porque você impede uma pessoa de falar e já admite que, se ela vier a público, se ela participar do debate público, se ela se manifestar para os seus seguidores, ela vai cometer crimes. Então você já está
assumindo previamente o cometimento de um crime, usando de censura prévia, tirando pessoas do debate público. Isso sim é antidemocrático. Por exemplo, a proibição de determinados assuntos no período eleitoral, quando não se podia falar, por exemplo, das amizades do Lula com ditadores da América Latina, que agora, durante o mandato, estão se revelando, quando não se podia falar, por exemplo, de fatos que foram apurados pela Polícia Federal sobre ligação do crime organizado e uma preferência pela candidatura do Lula, como aquela gravação em que o Marcola falava para os familiares ou dizia para os comparsas ali que era mais interessante que o Lula ganhasse a eleição do que o Bolsonaro, ou aquela gravação em que um bandido falava que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Isso tudo eram fatos, mas foram suprimidos do período eleitoral. Isso sim compromete a democracia. Isso faz com que um pleito, por exemplo, uma votação não seja feita nas bases leais, justas, que o processo eleitoral prevê. A cassação de, por exemplo, um deputado por um processo que nem estava aberto ainda, um processo administrativo disciplinar que nem existia, que foi o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Isso sim compromete a democracia. São os votos de eleitores paranaenses que não estão sendo computados e participando do processo democrático. Exato. Foram tirados simplesmente do debate público. 2.000 pessoas do 8 de janeiro sem audiência do custódia, fere a democracia. 1.345 brasileiros réus sem o devido processo legal, fere a democracia. Pessoas morrendo em prisão preventiva sem receberem o direito da revisão da preventiva conforme prevê a lei processual, isso fere a democracia. Pessoas processadas sem individuação da conduta, isso fere a democracia. Advogados que não podem fazer sustentação oral no tribunal, isso fere a democracia. Juízes que não ficam no Brasil, mas vão dar palestra no exterior para brasileiros, inclusive pagos, com as despesas pagas por empresas que têm casos no STF. Isso fere a democracia. É tanta coisa que fere a democracia que ele vem falar do bolsonarismo. Agora que ele já aprende a falar a extrema-direita.